Olá, amigo ouvinte da Palavra do Senhor, seja bem-vindo a mais um devocional diário espiritual. E esse é o momento que nós temos para meditarmos na Palavra do Senhor, para trazermos à memória as palavras de Deus que nos podem dar grande esperança. E eu quero então convidar você a abrir o seu coração para entender aquilo que vamos estar meditando nos próximos instantes. Hoje nós vamos falar sobre o tema porque damos glórias ao Senhor. Glorificar a Deus não é pecado, não é um erro. Glorificar a Deus não é um hábito de uma determinada ala ou categoria de cristãos. Glorificar a Deus é o propósito de toda a criação do Senhor. Naturalmente, alguns acham que dar glória a Deus ou glorificar a Deus é só se ficar gritando aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Isso também é glorificar a Deus, mas glorificar a Deus é algo que transcende apenas o ficar repetindo por diversas vezes glória a Deus e aleluia. A glória de Deus ou a glorificação a Deus, ela passa por algo muito mais profundo. E nós temos esse exemplo quando olhamos para a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 19, versículo 1. Nós encontramos ali a palavra de Deus dizendo: depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação, glória, honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Então, a primeira razão porque nós glorificamos a Deus é porque honra, glória, louvor, ações de graças pertencem ao nosso Deus. Então a glória pertence a Deus. A glória não é para as imagens de escultura, a glória não é para os homens, a glória não é para o pregador, a glória não é para o expositor das escrituras ou para o cantor. A glória pertence ao nosso Deus. E glorificar a Deus é uma forma de tributo e júbilo que procede de um coração que exalta e bendiz o Senhor com toda a intensidade da sua alma. Quando o salmista Davi estava dizendo: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim louve o seu nome, ele estava falando de glorificar a Deus, porque a glorificação a Deus, além da expressão glória a Deus, ela vai por uma vida que de fato resplandece a excelência de andar com Deus no meio de uma geração corrompida que jazem nas trevas, perecendo e caminhando para a destruição. Nós devemos glorificar a Deus porque foi Ele quem deu o seu Filho nosso Senhor Jesus Cristo para morrer por nós lá na cruz do Calvário. Ele enviou o seu Filho como a prova do seu inquestionável e imensurável amor para conosco. É exatamente por isso que nós o glorificamos. E glorificar a Deus está também na nossa postura de, ao chegarmos na casa de Deus, curvarmos o nosso joelho, prostrarmos-nos aos pés do Senhor, curvando não só o corpo, mas a alma e todo o nosso ser, demonstrando que reconhecemos que Deus é maior, que Ele é soberano e que Ele está para além da nossa capacidade, Ele está para além da nossa capacidade de compreender, de entender, porque tudo que nós dermos com toda a intensidade do nosso ser ainda é pouco diante desse Deus extraordinário a quem servimos. Lá no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 19, o versículo 38, a palavra de Deus diz o seguinte: o pessoal estava clamando e dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Era um momento extraordinário. O Senhor Jesus estava sendo glorificado e exaltado. As crianças clamavam, os adultos clamavam e bendiziam e glorificavam ao Senhor Jesus. É exatamente por isso que nós devemos glorificar e louvar ao Senhor, porque Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Rei, e o nosso Rei tem que ser glorificado por nós, os seus súditos, por nós, os seus servos, os seus doulos. Isso Cristo precisa ser glorificado e exaltado
pelas nossas vidas, porque um dia o nosso grande rei, ele retornará. Mas um dia ele veio lá atrás, 2000 anos atrás, e sem reservas, ele se entregou por mim e por você. Ele foi até o último momento, até a morte, e a morte de cruz se submeteu a fazer o sacrifício vicário, o sacrifício expiatório. E assim, ele nos abriu o caminho para o céu. Ele nos abriu o caminho para o Pai. Por isso damos glórias ao Senhor Jesus, porque Ele nos libertou do império das trevas, Ele nos tirou do caminho da destruição, Ele nos tirou das garras da morte, e Ele agora nos abriu o caminho de volta para Deus. No Evangelho escrito por João, no capítulo 16, no versículo 14, está escrito algo que eu acho extraordinário, fantástico, muito lindo. A palavra de Deus diz: e ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então veja, numa vida que é presente, o constante desejo de glorificar a Deus quando eu vou lá no comércio e eu faço uma compra no crédito que o comerciante me confiou, e no tempo eu honro com aquele compromisso. Glorificar a Deus quando eu entro na casa de Deus e eu adoro em espírito e em verdade ao Criador dos céus e da terra, e dos meus lábios fluem com muita naturalidade, com temor e tremor, a expressão glória a Deus. Quando eu, no meu dia a dia, os meus vizinhos olham a minha maneira de viver e os meus vizinhos sentem a vontade de pertencer ao meu Deus por ver o que está sendo feito na minha vida, isso é uma forma legítima de glorificar ao Senhor. Veja que a glória nós tributamos a Deus a cada respirar, a cada momento da nossa existência, seja vivendo no dia a dia com a minha vizinhança, seja comprando ali, pagando no tempo certo. Eu glorifico ao meu Deus indo à casa do Senhor, e se vou pregar, eu procuro me esmerar se examinando a palavra de Deus, orando, buscando a direção do Espírito Santo, consultando, examinando as Escrituras. Eu glorifico ao meu Deus quando músico, eu então reservo um tempo para me estudar, para ver se eu estou colocando os acordes musicais na sua sequência correta, para ver se eu consigo fazer uma harmonia perfeita ao meu Deus. Quando eu dou o melhor de mim na hora de dirigir o culto, eu me esforço para manter ali uma programação digna do meu Deus, digna de promover a glória do Senhor. Eu glorifico ao meu Deus quando eu sou um funcionário público e lá nós temos um grupo de pessoas que estão fazendo o que é mal aos olhos de Deus, mal aos olhos da sociedade, e eu não me associo com eles, mas embora vivendo no meio de um monte de pessoas que fazem aquilo que é contrário e que é a vontade das trevas, eu resplandeço como astros no mundo. Foi para isso que eu e você fomos chamados, e assim glorificamos a Deus. Glorificamos a Deus quando entramos no santuário e tem alguém pregando, ou tem alguém ministrando louvor ao nosso Deus ou dirigindo, e a gente reconhece a majestade do nosso Deus e nós dizemos aleluias, glórias a Deus. Quando fazemos isso, nós também estamos glorificando a Deus, porque glorificar a Deus é algo que até os objetos inanimados eles são capazes de fazer. Mas o texto que lemos no Evangelho escrito por João, capítulo 16, versículo 14, diz que o Espírito Santo glorificaria a Cristo, e glorificaria por nosso intermédio, porque Ele nos anunciaria. E você vai perceber, quando você vê alguém que está preocupado, quer ele coma, quer ele beba ou faz qualquer outra coisa, ele está preocupado em fazer tudo para a glória de Deus, você vai perceber que essa pessoa ela está sendo dirigida pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele glorificaria a Cristo, e ele glorifica porque ele vive em mim, ele habita em mim, e cada atitude da minha vida, ela é promovida pelo Espírito Santo de Deus, que me motiva, que me impulsiona e que me leva além, para que eu possa exaltar a Cristo com o meu ser.
Aquele amor de Deus que foi derramado no meu coração, ele se revela instrutor, ele se revela cada dia como a força motriz que me impulsiona, que me anima e que me leva adiante nesse propósito, o propósito de promover a exaltação, porque esse Espírito de Deus que atua, ele é renovador e ele faz brotar o louvor na minha atitude, na minha fala, no meu viver. Por isso eu convoco você, meu amado irmão, a cada dia estar se consagrando a Deus e servindo ao Senhor, corpo, alma e espírito, com intensidade e propósito de coração. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 18, a palavra de Deus diz que o Senhor me livrará de toda obra má. Confie que o Senhor vai te livrar, ainda que se levante inimigo de tudo quanto é sorte, o Senhor te livrará, o Senhor me livrará de toda obra má e Ele me guardará para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Nós precisamos dia após dia viver para a glória de Deus. Nós vivemos para a glória de Deus. Por isso, meu amado irmão, servo e serva do Senhor Jesus, louvemos com ardor, vivamos com fervor, vivamos com alegria, com gozo, a carreira que nos está proposta, a caminhada da fé, louvando e servindo a esse Deus majestoso, a quem dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória, como diz a palavra de Deus. Eternamente a vivência e a morada de Deus na minha vida me levará a viver com propósito, me levará a viver com prazer a vida cristã, a vida e a carreira que nos está proposta, porque o Espírito de Deus na minha vida, ele é um fogo abrasador, me dá ânimo, me dá prazer, me faz desfrutar de momentos de maravilhas e delícias. E sempre quando cultuamos ao Senhor, é como você percebeu, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, nós viveremos em santidade, rendendo louvor. Pois veja, o Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Eu e você também proclamamos a glória de Deus. Nós não vamos perder para a floresta, nós não vamos perder para os astros celestiais, porque nós temos a imagem e a semelhança de Deus em nós. E nós temos a capacidade mental, intelectual e espiritual de poder servir com excelência ao nosso Deus. É exatamente por isso que nós glorificamos ao eterno nosso Deus. Deus em Cristo abençoe você e a sua família. Se esta mensagem te abençoou, faça algumas coisas importantes. Visite o nosso canal no YouTube, se inscreva, curta, deixe o seu comentário e indique para os seus amigos, para que a gente continue mantendo acesa essa chama, esse pavio que fumega no coração de todos aqueles que recebem com alegria e singeleza de coração a palavra de Deus. Um forte abraço e até o nosso próximo devocional diário espiritual.